Sejam todos bem-vindos. Faça um excepcional dia, certo? Vamos falar hoje de mais uma parábola. E essa parábola que vamos falar hoje é muito interessante, certo? Onde existe o quê? Um casamento. Existe um casamento e esse casamento não tem dia, não tem hora, é surpresa. Mas ele vai acontecer. Como pode alguém ter um casamento, estar preparando, mas você não sabe nem o dia e nem a hora? Imagina no natural, você aceita casar com alguém e você fala, topo. E aí a pessoa diz, então espera, que é surpresa, a data. Aí você vive se preparando. Seu noivo fala, segura aí, que estou chegando. Uma coisa é certa, o casamento vai acontecer. Segura aí a onda, que o casamento vai ser do meu jeito. É tudo sobre vigiar. Então, olha só, o dia do casamento vai ser surpresa e vai ser assustador para toda a terra. Então, primeiro, vamos vigiar. Anota aí, vigiar é o primeiro código. Para um casamento surpresa, precisamos vigiar. Se é um casamento, eu preciso o quê? Me preparar. Eu não posso ir de qualquer jeito. Tem um processo. Você tem que abrir mão de um monte de coisas. Você vai para um casamento, você aceitou se casar. Então você tem que ser lapidado. Seu coração tem que estar preparado para aquela pessoa. Então, primeiro, vigie. E o segundo nível de um casamento é o quê? A preparação. Vocês têm que estar preparando o noivo. Se preparando para o encontro desse noivo. Você não vai para esse casamento sem o quê? Sem nenhuma renúncia. Você tem que renunciar a algumas coisas. Então vamos ler essa parábola, que é a parábola das 10 virgens. Certo? A parábola das 10 virgens está em Mateus, no capítulo 25, no versículo 1. Certo? Então está em Mateus 25, versículo 1. Então, a parábola das 10 virgens. Então, vamos aprender hoje, certo? Essa parábola. Então, Mateus 25, 1. Ele diz assim. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Olha só. Semelhante parece. Ele saiu ao encontro do esposo. E 5 delas eram o quê? Prudentes. E 5 loucas. O que você quer converter? Então, olha só. Ele diz o seguinte: 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Então, primeiro, o reino do céu é semelhante. Semelhante é o quê? Parece. 10 virgens. 10 representa o quê? Responsabilidade. 10. Virgens significa que as 10 carregavam o quê? A pureza. As 10 estão o quê? Preparadas, santificadas para entrar neste lugar. Olha só. Aí ele diz assim, as 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Mas ele, olha só, então, recapitulando o Mateus 25, 1, ele diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, então era lâmpadas, por quê? Somos o quê? Luzes. A gente vai ao caminho desse noivo com o quê? Com as lâmpadas acesas. Então, durante o percurso nesse lugar, até chegar nesse lugar, eu preciso o quê?
está iluminada, com as minhas lâmpadas acesas. Eu não posso deixar as lâmpadas apagarem, entendeu? Por quê? O que é essa lâmpada? A lâmpada é o quê? Eu preciso mostrar para o mundo que eu estou iluminada. Eu não posso deixar minha luz apagar, certo? Aí ele diz assim, imagina 10 luzes saindo ao encontro do quê? Do noivo, certo? Ele estava ao encontro do noivo. Então, no Mateus, 5 delas eram o quê? Prudentes. Eram virgens, carregavam as lâmpadas, mas 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Então, das 10, metade das 10. Então, 5 era de um perfil e 5 era de outro perfil. Então, essas mulheres já estavam indo para onde? Para um casamento. Que eles se sentem na direção, mas não sabem o quê? Elas vão na direção, não sabem nem o dia e nem a hora. É um casamento surpresa, certo? Então, a noiva que está ali, elas estão santificadas, mas ali tem uma louca e tem as prudentes. Por quê? Olha só, essas loucas não era do mal, não. Era o contrário da prudente. Porque a prudência foram fazer algo e esqueceu do combustível. Cada um está com suas lâmpadas, mas ele diz assim, no 3, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Então, olha só, elas não levaram azeite consigo. Então, o que é a prudência? Prudência é o seguinte, é colocar mais do que o percurso. E a louca não colocou mais do que o percurso o combustível. E esse combustível, que é o azeite, que ele diz aqui no versículo 3, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. E no 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas, certo? Então, olha só, eu tenho esse casamento, eu tenho que levar a lâmpada, mas eu não posso deixar faltar o azeite, que é o combustível que vai manter a minha lamparina acesa. E o que é esse azeite? Esse azeite é o Espírito Santo na nossa vida. Então, é o Espírito Santo em nossa vida, que a gente não pode deixar que ele acabe. Entendeu? Entenda. Essa festa vai acontecer e você tem que estar pronta. Então, você que é a noiva, encha seu combustível. As noivas somos nós. Temos que encher nosso combustível. Mas não encher mais do que devido. Tem que encher na medida certa. Eu tenho que ter combustível suficiente. Eu tenho que checar o quê? Eu checo o combustível ao sair, certo? Então, cheque seu combustível aí, que é o que? O Espírito Santo. Mantenha acesa essa chama dentro de você. Como é que você checa se você está carregado com o Espírito Santo? Como é que você sabe, certo? Você tem que ter o quê? Primeira coisa, não ande com menos que o percurso. Então, acontece assim, acidentes. Já aconteceu acidente aí de avião, ter pane seca, por falta de combustível. Ele era piloto, ele entendia que precisava, mas para baratear o custo da viagem, ele achava que ia dar tempo, o combustível. Não dá. Então, a gente já viu o caso de avião cair por pane seca. Por quê? Porque não colocou combustível suficiente. Então, eu tenho que checar o que a vida da gente, temos que checar o que? O Espírito Santo. Você precisa encher dele todos os dias. Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora desse casamento. E a gente precisa de encher todos os dias. Entendeu? Então, para evitar o que? Essa pane. E essa pane acontecer na nossa vida. Então, tem gente que fica se enchendo de elogio, de energias falsas.
mas você tem que colocar o combustível de verdade. O combustível de verdade é o que? A palavra de Deus. Esse alimento que precisamos todos os dias é a palavra de Deus, certo? Qual é a melhor gasolina para o ser humano? É a palavra. É o que estamos fazendo hoje, se alimentando da palavra. Que o Espírito Santo nos encha todos os dias. Então, olha só, se você é prudente, você não vai deixar faltar o combustível. Não vai deixar faltar o azeite em sua vida. Seja prudente. Você vai calcular, você calcula o menos e o que pode passar do limite. Certo? Igual o carro, eu vou para uma viagem, eu tenho que calcular. Então, olha só. Ele diz assim, no versículo agora 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Então, olha só, o noivo, será que o noivo está demorando mesmo? Todos adormecem. O período é o quê? É de relativização da fé. Os sinais estão aí, entendeu? Ataca o quê? Sobre casamento, sobre filho. O esposo tardou. Então a esperança começa o quê? A se gastar. Dando toda a sua energia com nada. E começa o quê? A adormecer. Então lembrando, todos nós vamos adormecer. Mas o que importa, não deixe o Espírito Santo. Não deixe na sua vida sem a presença do Espírito Santo. Não deixe o azeite faltar na sua vida. Olha só. Dormiram, por quê? Porque pararam de vigiar. Todas dormiram. Então, todos nós vamos dormir. Ou seja, em vida, ou seja, na morte. Mas que a gente não falta o Espírito Santo. Olha só, você acha que Jesus está demorando? Não, as pessoas não suportam esperar. A verdade é essa. Pelo quê? Pelo imediatismo. Porque vários sinais de volta não foram acionados. Então não tem demora. Não tem demora. Os sinais têm que cumprir todos para Jesus voltar. Alguns sinais estão completando e falta pouco para bater a hora, não sabemos o horário, certo? Então, Jesus, ele quer o quê? Ele quer relacionamento. Desperta que ele está vindo. Então, quando a gente lê em Apocalipse, no capítulo 3, o versículo 11. Olha só, ele diz assim, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha só. Será que Jesus está tardando? Em Apocalipse diz que ele vem sem demora. Porque o tempo é dele. Para ele vir tem que ser cumprido todos os sinais. Certo? Então, olha. Ele diz. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você está fazendo tanta coisa. Você está cansado e você vai dormir, certo? Todos dormiram porque estavam fazendo um monte de coisa. Quando você faz muita coisa e não tem resultado, você fala, foi ele que demorou. E você vai dormir, dando desculpas. Se vai dormir, não durma sem o azeite. Não durma sem o Espírito Santo. Olha só, no Apocalipse 3:12, ele diz assim, ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus é a Nova Jerusalém, que desce do céu. E também meu novo nome. Eita, a Nova Jerusalém vai descer do céu. E Deus vai ter um novo nome. E ele ainda diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, que o Espírito diz à igreja. Então, quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, olha só, a Nova Jerusalém vai descer. Jesus vai ter o quê? Seu novo nome. Só vai entrar nessa festa quem só vai fazer parte, vai fazer parte da coluna aqui do templo. Ele diz, a quem vencer, eu farei coluna no templo. Ser coluna ali no templo. Então, o Espírito toma mais o que? O azeite. Olha lá, voltamos para a parábola lá em Mateus 25. Agora vamos para o versículo 6, certo? Ele diz assim: mas à meia-noite ouviram um clamor. Ai, vem o esposo, sai-lhe o encontro. Na hora do clamor, todos acordam assustados, todas. Esse clamor já era de gente que não estava conseguindo entrar. Gente que estava louco. Olha só, pensa num casamento que você está convidado, você tem um bilhete e você tem o bilhete, certo? Sem data e sem hora, certo? E muita gente que achava o quê? Que ia entrar nessa festa, no começo vai ter o quê? Vai ter choro, entendeu? Que não vai entrar. Então, olha só, todos vão querer entrar nessa festa. Quem não é noivo, pensar que era noiva. O horário, ele disse o quê? Meia-noite. Ele dá essa de meia-noite, então precede isso um clamor, que vai acordar todo mundo. Meia-noite é de um dia para o outro. Então, Deus vai voltar de um dia para o outro, de um tempo para o outro, de uma janela, numa viração de um quê? De um tempo. Vai vir um clamor. Então, Deus vai vir numa virada. Ninguém sabe de tempo, de dia, de ano, Ele vai vir numa virada. De século, nós não sabemos. Aí ele diz assim no céu: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Olha só, todas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas ao ouvir o quê? A meia-noite significa a mudança desse tempo. Elas eram puras, lembrando que elas eram puras, estavam preparadas e santificadas. Mas sabemos que a metade estava o quê? Sem azeite reserva. Estava o quê? Sem o Espírito Santo. Então, ao dormir, elas desligaram as lâmpadas. Na hora que acordou, bora ligar as lâmpadas. E aí? Ele diz no 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Olha só, isso é a última hora, hein? Tava com pouco azeite ou nada e tava tentando funcionar e ela não tava pegando. Ele diz, mas as prudentes, no versículo 9, mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falta a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprais para vós. Olha só, vai ter um tempo que ninguém vai poder mais comprar e nem vender. Olha só, as prudentes responderam: não seja caso que nos falta a nós e a vós. Ide e andai aos que vendem e comprai para vós. Então, tá acabando a de vocês? Vão lá e compre para vocês e compre para nós, porque a nossa a gente não vai dar. Se você não tem, nós vamos repartir. Mas agora, porque senão vai faltar para nós. Então, a gente não vai arriscar para perder. Entendeu? Olha só, ele diz no 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e elas estavam preparadas, entrando com ele para as bordas, e fechou a porta. Olha só. O esposo chegou, o noivo chegou. Agora, ó, e ele disse assim, no versículo 10, e tendo elas ido comprá-la, então elas foram comprar. As loucas foram comprar. Mas quando elas foram, o que aconteceu? Chegou o esposo,
chegou o esposo, o noivo chegou e aqui estavam preparadas, entraram com ele para as bordas e fechou a porta. O noivo chegou, a porta se fechou. Então o esposo chegou, imagina, a esposa, eita, imagina lá, nesse dia, né, quando o noivo vem e diz, eita, amada minha, quando chegar e dizer, amada minha, você tá muito linda, minha amada. Como é bom, né? Você em minha presença. Entra no meu gozo. Eu esperei. Então, ai, noivo, vão ficar. Como eu esperei esse dia. Como eu esperei. Quem tá com o Espírito Santo tá o quê? Preparado. Então fique com azeite. Guarde, algumas pessoas vão querer tirar seu azeite. Muitas pessoas na última hora vão querer tirar seu azeite. Não tem azeite para comprar na hora. Tem um tempo. O tempo é agora. É o hoje. Então tem um tempo que não tem como mais comprar e nem vender. Quando você virar o tempo, à meia-noite, temos que estar cheio do azeite. A unção é o quê? É a parte espiritual. Ele tem que carregar o quê? O azeite dentro de mim. Eu tô com um convite. O azeite é o quê? A fluidez. Ele escorre lá do trono para cair aonde? Na nossa cabeça. Certo? E escorre sobre você para queimar nessa geração. E quando ele fecha a porta, não entra mais. Então ele está chamando. Então ele diz aqui no versículo 11, no 25:11, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Eita, agora elas chegaram e pediram, Senhor, abre-nos. A gente se preparou, mas esqueceu de levar o Espírito, o teu azeite, Senhor. Abre-nos a porta. Então olha só. Como eu sei que estou cheio da tua unção, Senhor? O que eu estou fazendo? O azeite. Como tem que estar transbordando. Essa festa vai ser o quê? Nossa salvação? Não. Não é a salvação. Porque a salvação é pelo sangue de Jesus. Eu adquiro a salvação pelo sangue. Essa festa inaugura o quê? O reino. Que começa lá. Essa festa inaugura o reino. Então, no Mateus 25:12, diz, e ele respondendo disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. Meu Deus, olha só. Ele respondeu, em verdade eu vos não conheço. Aquelas loucas batendo na porta. E ele disse o quê? Eu não te conheço. Então, olha só. Elas eram virgens. Elas tinham se preparado para esse dia. Fiz de tudo. Mas faltou o quê? Por conta do azeite. O azeite é o quê? É o relacionamento. É a sua intimidade com o Espírito Santo. E não vai entrar na festa. Então, viviu, guardou. Tem 3 pessoas, né? Na Trindade, que é Deus, o Pai, o Espírito Santo. Um testemunho é outro. A pessoa diz, eu sou primeiro com Deus. Aí você tem que acessar o quê? Deus está no seu coração. Não, ele é assim. Só tem um jeito de chegar a Deus. Como? Tem que arrumar a testemunha. Quem é a testemunha da Trindade? Que é Jesus. Jesus é o testemunho da Trindade. Então, ninguém vê ao Pai, senão por quê? Pelo Filho. Então, para chegar até Deus, o Pai precisa do quê? Do Filho. Sem o Filho, não tem como acessar o quê? O trono. Então, para chegar em Jesus, é necessário o quê? O Espírito Santo. Certo? Para acessar Jesus, Jesus já subiu. O Espírito que desceu. Quando Jesus subiu, o Espírito desceu. Para acessar o Deus poderoso, o ingresso quem é? É Jesus. E para ter o acesso a Jesus, o ingresso é quem? É o Espírito Santo para acessar o reino. Eu tenho que ter o Espírito Santo, um testemunho e um outro. Um dá o ingresso para o outro. Quando o Filho desceu na terra, ele virou
o ingresso para ter acesso ao trono, certo? E Deus teve o que? Amizade com pouco. Quando Deus veio, ele teve amizade aqui com poucas pessoas na terra. Com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Daniel, com pessoas pontuais. Agora o quê? Agora os poderes procuram por causa de quem? Do Espírito Santo. Ele que dá o acesso a Jesus. Jesus que dá o acesso ao trono. Então esses caras tinham acesso ao trono de Deus. Entendeu? Olha só. Isso era no Velho Testamento. Então olha só. Ele diz lá em João, no capítulo 3, no versículo 15. Em João 3:15, ele diz assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele mandou aquele. Então, ele não mandou o seu Filho para todo mundo. É para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Então, João Batista batizou o quê? Jesus. E abriu o caminho. Entendeu? Então, vamos lá. Mateus, no capítulo... No 25, voltando, e no 12. Em verdade vos digo que eu não vos conheço. Eu vos não conheço. Então, o que é que acontece? Então, deixou para a última hora, não conhecia. Então, não é sobre cargo, não é sobre o que você é sobre sua intimidade com Deus, se o Espírito Santo está na sua vida. Você tem que estar cheio do Espírito Santo, você tem que estar com ousadia, certo? Então, olha só, no 13 diz assim, 25:13, vigiai, pois porque não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, olha só, o recado hoje, vigiai. Encha todo dia do Espírito Santo. Não deixe ele sair. Entenda o fato de você aceitar Jesus e não ter o Espírito Santo. Você precisa aceitar Jesus na sua vida, porque é o passo da sua salvação, para você aceitar o trono. Mas você precisa estar cheio, a chama acesa dentro de você, que é o Espírito Santo, para você entrar nesse reino, entrar nessa festa do banquete do reino. Entendeu? Então ele diz lá, então precisamos encher dele todo dia, porque a Bíblia diz em Mateus 7, 22 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Então, não importa o cargo, a função que você ocupa aqui nesse mundo, entendeu? Porque quando alguém está praticando mal, a iniquidade, não está falando de ímpio, e sim que de sacerdote, de pessoas que resolveram fazer coisas pela própria vida. E faz tudo o quê? Sem azeite. Eu consigo fazer tudo, mas eu não busco o Espírito Santo. Eu expulso demônio, tudo, mas eu não busco o Espírito Santo. Olha só, o azeite é igual um óleo de motor. Se você colocar o óleo certo, vai ali trabalhar correto. O motor vai trabalhar correto. Se eu colocar água, eu colocar algum outro combustível, vai quebrar. Então vai quebrar. É assim nosso coração. Sem azeite, o avião quebra.
Sem azeite, o avião quebra, o avião cai. Sem azeite, o motor quebra. Sem azeite, a lâmpada não acende. Então, o sinal para você entrar é o Espírito Santo. A pessoa diz, eu nunca aceitei Jesus na minha vida. E já queria aceitar o Espírito Santo, tem como? Não tem como. Eles testemunham um ao outro. Não chega em Deus sem Jesus. Jesus se aponta o quê? Para o Espírito Santo. O Espírito Santo aponta para o reino. Entenda isso. Entenda isso. Então, vamos recapitular a parábola de hoje. No capítulo 25, no versículo 1. Vamos só ler agora, certo? Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então, 10 andam corretas. Mas a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, na vida é loucura andar sem o Espírito Santo. Andar pela sua própria vida. Não ande. Traga no caminho o Espírito Santo. Não deixe a sua lâmpada apagar nessa vida. Certo? Então, olha só, ele diz, mas as prudentes levaram azeite e suas vestes, as suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Mas à meia-noite, ouvindo o clamor, aí vem o esposo e sai ao encontro. Então, aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-me do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide, andeis antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo e as estavam preparadas. Entraram com ele para as bordas e fechou a porta. E depois, chegando também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que eu vos não conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Entendeu? Então, o ingresso da compra é o Espírito Santo. O sangue é o quê? É o acesso à salvação. Então, que a minha vida eu esteja empenhada naquilo que vale realmente a pena. Que eu faça tudo tendo o Espírito Santo em minha vida. Então, a salvação ela vai te livrar do inferno e o reino vai te dar governo. Então, que essa parábola venha tocar no seu coração, porque não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor virá para encontrar com sua noiva. Nós somos a verdadeira noiva de Cristo, que possamos estar preparadas, santificadas e renunciar a muita coisa, porque um casamento precisa ter renúncia. Buscar o Senhor precisa renunciar. Então, hoje mesmo, aceite Ele na sua vida. Acesse o sangue de Jesus, porque Ele é o que purifica do pecado. Ele é o que nos ama. Se sinta amada hoje, se sinta muito amada no dia de hoje. Que Deus abençoe, certo? Já rendo graça ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por mais essa parábola impressionante, que eu possa ser, Senhor, essas virgens prudentes, que nunca falte, Senhor, o Espírito Santo em minha vida. Me ajuda a cada dia, Senhor, assim que está assistindo essa parábola. Venha, Senhor, sobre a vida dessa pessoa. Abençoa, Jesus. Muito obrigada. Obrigada a você. Se inscreva no canal, dá um likezinho e fica aí com Deus.